Fala pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 15 de março de 2020, domingo, Rio de Janeiro, capital, e agora são 2 horas e 44 minutos. Muito bem, quero falar hoje sobre coronavírus e as desculpas esfarrapadas. Bom, olha só, eu falei sobre esse assunto em 2 vídeos, sobre homens de fé não têm fé, até mostrando que não só no cristianismo, até mesmo no Islã, eles estão com medo. Tanto é que na Arábia Saudita, eu chamo de Arábia Maldita, estão proibindo peregrinações. No Irã, queimaram o hospital que atendia pacientes com coronavírus e por aí vai. E aqui no Brasil, pessoas aconselhando que não aperte as mãos, aquela coisa toda. Então, estão distribuindo álcool em gel. O que acontece? No outro vídeo que eu falei sobre coronavírus, medo de charlatanismo, eu mostrei um informativo da Assembleia de Deus de Ipatinga, que primeiro começa dizendo para orar e depois aconselha que se houver os sintomas, procure o médico, a ajuda médica imediatamente, ou seja, negando tudo aquilo que eles dizem. Então eu mostrei ali que eles negam de fato o que eles chamam de fé, porque eu até mostrei os versículos, expliquei ali alguns detalhes, então não vou explicar aqui para não ficar um vídeo muito longo, porque eu acho que eu vou passar 10 minutos desse vídeo aqui, então eu peço paciência. O que acontece? Eu mostrei ali que a Bíblia diz, que eu chamo de Gibíblia, ela diz o seguinte, que a cura seria na hora, tá? Que quem tivesse enfermo ia chamar os presbíteros, e os presbíteros iam impor as mãos, iriam ungir com óleo e fazer a oração da fé, e o doente seria curado. Também diz que no nome do filhote de pombo ou zumbi judeu, que os cristãos chamam de Jesus, as pessoas eles iriam impor a mão sobre as pessoas e as pessoas seriam curadas, os enfermos seriam curados. Não diz que se for da vontade de Deus, não diz no tempo de Deus, não. Diz que eles iriam pôr as mãos e seriam curados, e acabou. Então você vê na Bíblia curas acontecendo, mas na vida real você não vai ver isso acontecer. Porque a mesma coisa, gente, você vê na Caverna do Dragão, naquele desenho, aqueles jovens com armas mágicas vencendo vários desafios, várias aventuras ali, mas aquilo só acontece no desenho. Por quê? Porque é uma fantasia. Mesma coisa, o que tem na Gibíblia só vai acontecer ali. Só que nesse momento surge pessoas, tá, e nesse último vídeo que eu falei sobre coronavírus, que é charlatanismo e medo, falei sobre uma igreja que está fazendo um culto para imunizar as pessoas. E lógico, tenho visto por aí pessoas falando que pastores falando que só quem é dizimista vai ser livre do coronavírus, e é mentira, porque dizimista não está protegido de nada. Isso é mentira. Eu vejo dizimista aí sofrendo, cheio de doenças. Conheço pessoas que são dizimistas e vivem doentes, cheias de dor. Então não caiam nessa. Além disso, eu não tratei naqueles vídeos, mas tem acontecido muito. As pessoas estão falando que desculpa, gente, estão falando que isso é coisa dos Illuminati. Aí começa aquelas babaquices e começa sempre aquelas pessoas com a teoria de conspiração para poder ganhar dinheiro em cima de otários. Não caiam nessa, tá? Tanto é que tem as recomendações. Agora, claro que a minha crítica, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Por que essa doença, que ela pode atingir principalmente os ricos, que ela veio deles, porque o pobre não viaja, ela veio lá de fora através dos ricos. Por que agora está essa preocupação? Por quê? Porque essa doença ela pode pegar os ricos, as pessoas podem viajar. Temos problema com chikungunya, dengue. Eu digo, a dengue é mais mortal, só que a questão do contágio do coronavírus é mais fácil contaminar do que a dengue, no caso, né? Vamos lá, mas vamos voltar ao que interessa aqui. Agora, então eu mostrei que no momento que é para os religiosos mostrarem que eles têm fé, eles não têm. Mesquitas estão vazias. Aquela pedrinha que as pessoas ficam andando em volta lá na Arábia, está vazio aquele lugar, em Meca. E acontece o seguinte, gente,
E aqui no Brasil, como as pessoas elas sabem no fundo que o Deus deles não cura nada, tanto é que religioso adora falar para os ateus que nós temos que acreditar que o Deus deles é poderoso, ou quando eles querem evangelizar alguém, eles falam o seguinte, que as pessoas têm que aceitar Jesus, e se alguém estiver doente, eles falam, olha, você for na minha igreja, lá você vai ser curado, porque ele acredita de fato que o Deus dele cura, ele acredita que na igreja dele aconteçam curas, mas não acontece nada, sabe por quê? Porque ali é só enganação, ali é só cura psicológica. Não tem cura de verdade ali, é só cura emocional. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo aqui rapidinho. Eu estava começando a notar essas curas entre aspas, eu ainda estava no meio evangélico. Estava voltando para a nossa casa, na época era minha esposa, hoje eu não sou mais casado, sou divorciado. E ela falou assim no meio do culto, que Deus tinha curado ela quando ela estava louvando a Deus e gritou lá aquela coisa toda. Eu já comecei a ver essas palhaçadas de grito, que eu vi que grito não é, que o poder que tinha era só grito. Aí eu pensei assim, que bom, né? Na época eu não acreditava, eu acreditava que existisse o poder de Deus e a empolgação. Hoje eu sei que ali na igreja é só empolgação ou teatro, porque tem lugares que eles combinam. Mas voltando ao assunto, ela falou que tinha curado quando chegou. Estava chegando em casa, eu estava abrindo o portão. O que aconteceu? Ela começou a falar assim: tá doendo minha garganta, tá doendo. Eu falei, mas peraí, você não tinha sido curada? Ela disse que a Rita só voltou. Não vou duvidar. Não, Deus não te curou não. Se ele tivesse te curado, você estaria curado agora. O que você teve foi empolgação. Você teve um alívio momentâneo devido à empolgação que você teve. Sua cura foi psicológica, tá? Foi sugestão psicológica. Você não foi curada. Eu falei assim mesmo com ela. Claro, depois, mais à frente, todo mundo sabe minha trajetória. Fui questionando e o questionamento e a busca sincera faz com que nós tenhamos o contato com a realidade e assim nós largamos as fantasias. Então o que acontece, gente? E agora que nós podemos ver nesta situação do coronavírus, as pessoas estão dando desculpas. Por quê? Já que eles não podem curar, que a cura que só acontece somente é psicológica, ou aquelas coisas armadas, porque eles falam para a gente ir na igreja deles, mas quando eles têm que mostrar, eles correm. Tá todo mundo aí com medo. Mas olha só o que aconteceu. A desculpa foi essa aqui, ó. Eu estava olhando o status aqui de algumas pessoas no meu WhatsApp e eu vi uma moça que colocou isso aqui, ó. Vejam aqui, ó. Estão vendo aqui? Então olha só. Em Lucas 21, 11, encontra-se, olha só, o que a Bíblia fala sobre epidemias. Em Lucas 21, 11, encontra-se o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, e coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Aí pega um outro versículo, Mateus 24, 6. Devemos ter medo? A Bíblia nos responde, a Bíblia, né? Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Bom, gente, daqui a pouco eu vou voltar nesses versículos aí. 2 versículos para mostrar que isso é o tal cumprimento da palavra. Vamos imaginar que seja. Naquele outro vídeo eu falei, tá lá, coronavírus, medo de charlatanismo. Eu mostrei os versículos que falam que quem estivesse doente seria curado na igreja. É isso que diz lá naqueles negócios lá. Mas claro que na realidade não vai acontecer, porque aquele livro é uma fantasia. Mas vamos imaginar que eles estão falando seja verdade e que eles sejam verdadeiros. Tá bom, vamos imaginar. Olha como é que eles entram em contradição. Se é cumprimento da palavra, é agora que eles teriam que ir orar pelas pessoas que estão infectadas, para que elas fossem curadas, e assim eles mostrassem o poder dessa tal divindade, e assim eles ganhassem essas pessoas para que elas fossem alcançadas pela tal palavra, aceitassem o tal Jesus deles, e assim eles poderiam fazer o quê? Uma grande obra de evangelização, não é isso? Mas não, eles inventam desculpas, porque eles sabem que não vão curar se a medicina, se os cientistas e os homens não trabalharem, não fizerem nada.
o Deus deles não vai fazer, eles estão morrendo de medo. Aí eles inventam desculpa. Não, isso é cumprimento da palavra, não, cumprimento do rabo deles, porque isso aqui não é cumprimento da palavra coisa nenhuma, tá? Olha só, vamos então pegar os versículos ali que mostrou, vamos ver se realmente eles estão falando a verdade, tá? Olha só, Lucas 21. (21, 11). Foi o que a gente leu ali, né? E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, ou epidemias, doenças. Algumas versões estará assim, pestes. E haverá também coisas espantosas e grandiosas e grandes sinais do céu. Mas se você pega o versículo anterior, o versículo 7 aqui, ó, olha só. Perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá para quando isto estiver para acontecer? E disse ele: Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou eu, e o tempo está próximo. Não vade, portanto, após eles. Quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levanta-se a nação contra a nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas as coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença dos reis e presidentes por amor ao meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Bom, primeiro, vamos lá. Diz ali que isso é o que? Tem que acontecer primeiro o que? Guerras, rumores de guerras. Isso sempre aconteceu desde a época que se atribuem a tal autoria desse livro aqui. Sempre aconteceu. Sempre. Tá? Sempre houve pestes, ou seja, doenças surgindo na humanidade. Sempre vão surgir. Sempre. Então, o princípio das dores, o princípio do fim seria já antes mesmo da tal vinda que atribuem, porque sabemos que Jesus não veio nenhum. Mas vamos imaginar que tenha vindo, tá? Desde que atribuem a vinda dele aí, que eles falam que veio, até antes mesmo já tinha nação contra nação, reino contra reino, peste, terremoto, sempre houve, tá? Então, dizer que isso aí é cumprimento é desculpa esfarrapada para enganar o gado, tá? Agora vamos ao outro versículo que eles leram. Vamos ler alguns versículos para não distorcer o que eles utilizam para desculpa. Olha só. Mateus 24, 6, olha só. Mas vamos ler o versículo 3, porque eles só pegam um versículo só, olha só. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essas coisas podemos ver que nos versículos anteriores seria o que? A destruição do templo. Haverá o que? Dessas coisas, a destruição do templo. Possam ensinar, estou perguntando aqui no texto, a destruição do templo, a tal vinda desse Jesus aí e o fim do mundo. Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Aqui está mistério. Mistério é a mesma coisa. Que isso é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Bom, aí eles falam o seguinte, eles pegam o versículo 6, foi o que nós lemos ali na desculpa que as pessoas estão dando, e pega o versículo 6 de Mateus 24 e junta com Lucas 21, que diz que aquilo ali é o quê? Que ainda não é o fim. Mas olha só, gente, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui você pode pegar aqui no versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Ou seja, para mostrar que estamos próximos a tal evento que eles chamam de vinda de Jesus, fim do mundo, aquela coisa toda. Só que uma coisa,
Se isso fosse cumprimento realmente a tal palavra, o princípio de dores seria há séculos, até mesmo antes do primeiro século, que se atribuem a tal vinda do tal Jesus. Eles estão mentindo. Então vou parar nesse versículo aqui, não preciso nem explicar mais não. Não vou explicar mais esses versículos aí não. Vamos parar aqui mesmo, nesse versículo. Só vou falar algumas coisas aqui. Se tal acontecimento de doenças fosse o princípio das dores, se fosse a tal manifestação do que a palavra diz, então isso teria que acontecer. Então a palavra está se cumprindo antes mesmo de ser escrita. Só que as pessoas não param para pensar. Sabe qual é o problema? As pessoas não estudam. Antes mesmo de ser escrito esse livro, já existia fomes, terremotos e principalmente pestes, ou seja, doenças. Fora o que? As doenças que estavam erradicadas, algumas estão voltando. Por quê? Por causa desse pessoal maluco aí de antivacina, que é influenciado por Bíblia, por teoria de conspiração, de Illuminati, por aquele maluco do Rubens Sodré que está falando um montão de merda. As pessoas estão deixando de vacinar. Sabe o que acontece? Doenças estão voltando. E claro, e vão surgindo outras e outras conforme o tempo vai passando. Por quê? Porque os vírus também sofrem mutação. Eles vão se adaptando. Isso se chama de evolução, gente. É a vida tentando o quê? Se adaptar ao meio. E o que acontece? E nisso aí, às vezes os vírus sofrem. Às vezes não, isso sempre acontece. Vírus, bactérias vão sofrendo mutações. Principalmente bactérias que são resistentes pra caramba. Sempre vai surgir doenças novas na humanidade. Sempre surgiu e sempre vai surgir. Isso não tem nada a ver com cumprimento, porque a Bíblia não está se cumprindo nada. Mesma coisa que se eu dissesse assim: olha, estou recebendo uma orientação, uma revelação do tal Espírito Pombo. Vamos imaginar assim, que eu falasse isso. Eu vou falar assim: olha, no final dos tempos haverá muitos engarrafamentos nos centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo, e fala outras cidades também por aí que tem engarrafamentos. Só que, fala um negócio desse, há muito tempo tem engarrafamento, gente. Sabe que alguém diz: não, olha, o Fábio falou lá que ele recebeu a unção do Espírito Pombo, que nos últimos dias haverá engarrafamento nas cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, ou outras cidades também fora do Brasil. Só que sempre aconteceu, sempre assim, desde que se tornaram esses grandes centros. Então, se eu dissesse isso agora, que nos últimos dias haveria engarrafamentos, ia me chamar de louco. É a mesma coisa isso aqui, gente, que é o princípio das dores. Eles pegam dois versículos e distorcem. Se dizem que isso aqui seria o princípio. Só que todo esse princípio do fim, esse princípio, ou algumas bíblias aparecem o princípio das dores, então já teria acontecido desde antes da Bíblia ser escrita. Sabe por quê, gente? Porque eles vivem dizendo que eles têm o poder do tal Espírito de Deus lá na igreja deles, que eles curam o caramba e o caramba 4. Só que eles não curam nada. Aí eles inventam essa desculpa aqui para dizer que é o cumprimento da palavra, para não ficar com medo. É triste, gente. Desculpas esfarrapadas. Aí depois querem vir nos canais ateus, nas páginas de ateus, querer evangelizar. Não. Quando alguém tiver evidência, aí sim a gente pode conversar. Mas enquanto falarem de fé, eu vou mostrar a realidade. E vou mostrar pelos próprios textos que eles dizem que são sagrados, que é a inspiração, pela própria crença deles. Eu mostro a incoerência e mostro a realidade, e confronto com a realidade, e mostro para essas pessoas que eles não acreditam e eles não podem provar nada do que eles falam. Tudo que eles falam é apenas o que? Distorcer e trazer textos mentirosos que nunca se cumpriram e que jamais vão se cumprir. Portanto, eu tenho uma coisa para dizer para aqueles que ainda estão fora, do mundo real, que ainda estão vivendo no mundo de faz de conta. Largue as fantasias urgentemente, porque
quem está com aquela fé inabalável, pode ir embora. Meu canal não é para você. Aqui os vídeos não são para vocês que querem acreditar, não, querem mostrar, querem provar que a Bíblia está certa, que o Deus deve... Não. Aqui não é para quem tem fé. Aqui porque o problema é que as pessoas que acreditam, elas não querem pensar. Elas só querem o que estão dispostas a acreditar. Elas querem apenas acreditar e encontrar desculpas para poder reforçar a crença, nunca a realidade. Então, fora. Agora, para aqueles que, como eu digo, como aqui é um canal de livre pensador, mas não é um clube fechado para ateus, não, é para fazer as pessoas pensarem. Você que está pensando, raciocinando, mesmo que ainda esteja dentro do sistema religioso, mas está começando a despertar, está começando a questionar, seja bem-vindo. Comece a questionar aquilo que chamam de sagrado para vocês. E vocês que já conhecem, vocês que já estão que nem eu, livres de qualquer porcaria religiosa, ajuda a espalhar isso aqui e mostrar para as pessoas que eles não têm fatos, eles não têm evidências, eles têm desculpas esfarrapadas e nós vamos desmascarar uma por uma. Tá bom? Então, gente, era o que eu queria falar. Grande abraço a todos. Estou com sono pra caramba. Sei nem como tô conseguindo gravar esse vídeo aqui, mas até a próxima. Grande abraço a todos e estamos juntos pela propagação do conhecimento. Fui!